Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje viemos acompanhar mais uma conferência da editora Fiel, que contou com participantes nacionais e internacionais, vários líderes das igrejas em Portugal, e todos juntos estiveram a refletir sobre o tema Reedifiquem esta casa, a Igreja do Deus Vivo, a coluna e alicerce da verdade. É um desafio também para si, para que possa, quem sabe, procurar a igreja evangélica mais próxima de si, envolver-se e juntos sermos como um corpo saudável em que Cristo é a cabeça. Mas para pensarmos melhor sobre este tema, venha daí connosco. Essas conferências, elas tratam de uma necessidade que nós, como Ministério Fiel, sentimos de levar o que nós chamamos de sã doutrina, ou talvez que alguns conheçam como doutrina reformada, para aqueles que nos leem, para os nossos leitores. Nós acreditamos na saúde da igreja a partir destes livros que nós produzimos e traduzimos, e uma forma de então colocar esses crentes juntos e com os autores que escrevem os livros. You know that you need warning as well. Sabes que também precisas de aviso, de admoestação. Because God uses warning as a means to preserve us. Porque esse é o meio utilizado por Deus para nos preservar. Esse ano nós escolhemos o tema Reedifiquem esta casa. E é interessante que nós partimos daquele texto quando o rei Ciro manda os que eram de Jerusalém, dentro daquela situação terrível de destruição. Deus usa um rei déspota, absolutamente descrente, para mandá-los de volta para Jerusalém, para que eles reconstruam o templo. Ok, nós não temos mais o templo, nem necessitamos disso, o nosso Senhor rasgou o véu. Mas ali há uma mensagem interessante ali. Ao dizer, reedifiquem o templo, reedifiquem esta casa, o que Deus estava interessado é na reunião dos santos. Hoje essa reunião se chama igreja. Ao longo de todas as épocas é necessário pensarmos em edificarmos a Igreja de Deus, em fortalecermos a Igreja de Deus. É esse o espírito que está por detrás deste tema que preside esta conferência e às palestras que têm sido trazidas aqui. Eu penso em duas coisas que fazem esta conferência uma conferência muito pertinente. Uma delas tem a ver com assumir a importância de os cristãos evangélicos se dedicarem de corpo e alma à palavra, à leitura da Bíblia, porque esse é um dos traços da nossa identidade. Quando alguém vai a uma igreja evangélica, perceber que o centro da ação, o centro da adoração tem a ver com aquilo que a Bíblia nos diz, que o Espírito Santo, não é, usando a pregação da palavra, nos diz. E, portanto, esse foco na palavra, na Bíblia, ele é uma das coisas muito pertinentes. Depois, a segunda coisa que eu diria que é igualmente importante nesta conferência é o título na igreja, a valorização da igreja, a ideia de reedificar a casa. E, portanto, amar a igreja é fundamental para quem é cristão. Somos um grupo de amigos. Era suposto nós só virmos ontem à noite, mas foi um tema bastante interessante e chamou-nos mesmo muito. Por isso hoje voltámos aqui, porque nós gostamos da maneira como vários oradores de vários países diferentes falam de realidades que acabam por ser as mesmas dentro daqui do nosso grupo e da nossa igreja. E porquê que como jovens se interessam por estes assuntos? Edificar a Igreja de Deus, serem parte do povo de Deus neste tempo, nesta geração? Porque quando falamos assim de um conceito de igreja parece assim um conceito bastante distante, mas na verdade a igreja somos nós, a igreja são as pessoas. Não faz sentido ser cristão sem ter igreja, não é? A igreja é o corpo de Cristo e portanto sem igreja não há cristão. Nós somos chamados a estar numa comunidade e é um bocadinho como as brasas de uma fogueira, se estiverem separadas não são fogueira, elas têm que estar juntas. Para aqueles que não são cristãos, fazer parte da igreja é a maior bênção que podem ter, significa que são salvos, que foram restaurados pelo Senhor Jesus e que podem ter a esperança da vida eterna nesta comunidade que é o seu corpo, que é a sua igreja. E isso é de certeza a coisa mais importante que podem fazer ou que podem receber da parte de Deus. Uma pessoa pode chegar ao conhecimento de Deus e do verdadeiro Evangelho
lendo a Bíblia em casa ou lendo algum livro que fala a respeito disso. Mas ela vai precisar de compreender mais a respeito do Evangelho, ela vai precisar de apoio, de companheirismo, de encorajamento, porque na hora que essa pessoa começar a querer viver o Evangelho, ela vai sentir muita dificuldade. Então ela vai precisar de esclarecimento, pessoas que a aconselhem, um braço, um ombro amigo. Por isso a igreja é de fato importante para que a pessoa que esteja procurando a Deus se entrose, se enquadre dentro de uma igreja para com outras pessoas prosseguir nessa jornada. Que vem será, nós vamos fazer na sequência da Conferência Fiel, nós vamos fazer a primeira Conferência Fiel para jovens. Então estão todos convidados, visitem o nosso site, lá terá todas as informações, tanto dessa Conferência Fiel para pastores e líderes, quanto dessa Conferência Fiel para jovens. Ainda hoje Deus nos lança este desafio: reedifiquem a minha casa, a Igreja do Deus Vivo. E Ele conta com cada um de nós neste processo para crescermos juntos, centrados na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Por isso, na Igreja também há espaço para si, uma Igreja centrada em Cristo. Este foi de resto o tema escolhido para esta conferência, Fiel. A propósito, já está a ser preparada a conferência do próximo ano com uma componente muito especial, a propósito da celebração dos 500 anos da Reforma e também com alguns momentos mais dirigidos para os mais jovens. Fica desde já o convite e o desafio para a próxima conferência. Entretanto, se quiser visitar-nos, quem sabe, na Igreja Evangélica mais próxima de si, juntos estudarmos a Bíblia e edificarmos assim a casa de Deus, por que não? Procure-nos através do nosso site, também na nossa página do Facebook, e logo à noite voltamos a estar consigo na rádio, na Antena 1 por volta das 22h45. Então até lá, se Deus quiser.